Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Linha da Frente, um programa de análise jurídica sobre temas de maior destaque da semana. Aqui serão feitos e são semanalmente feitos pelo Dr. Alexandre Chivali. Hoje não será exceção. Temos como questão prévia escolhida pelo Dr. Chivali para análise que tem que ver com a tomada de posse dos órgãos da Ordem dos Advogados. Dr. Chivali, o que tem a dizer sobre este novo ciclo que começa, sobre esta nova ordem, acredito que vai ser, que começa até porque, como advogados, interessa-nos ver o que vai ser feito por estes novos órgãos que assumem a Ordem dos Advogados de Moçambique. Bom, muito boa noite e obrigado uma vez mais. Relativamente à tomada de posse da doutora Tera Dai e dos órgãos concomitantes da gestão da Ordem dos Advogados, devo dizer, dentre outras, as seguintes coisas, até porque corro o risco de fazer repetições em relação àquilo que têm sido os meus posicionamentos quanto à Ordem dos Advogados. Primeiro, é de saudar que haja esta transição democrática sem problemas de assinalar. Nos outros processos andámos sempre a brincar as providências cautelares, neste não vimos isso, o que é bom. Revela que a Ordem quer também dar exemplo à sociedade, até porque tem se posicionado nesse sentido, de ser um interlocutor válido na lisura dos processos eleitorais. Portanto, se a Ordem reclama isto em praça pública, a fazê-lo de forma que fez, representa para mim uma evolução, o que significa que ela própria está a ser exemplo para não andarmos a brincar as providências cautelares como brincamos noutras alturas. Segundo aspecto, não me parece que seja um novo ciclo, porque eu chamaria isto de continuidade. Se não forem as pessoas que lá estão, mas as ideias que conduzem esta nova direção estiveram presentes na direção passada. Portanto, creio que é um pouco na cena da continuidade. Pois, há um outro aspecto interessante, que isto interessa aos adeptos do equilíbrio de género, tendo uma mulher como bastonário, creio que é histórico, é a primeira vez no país, mas, como tenho dito, para mim não importa se é uma mulher, se é um jovem, se é um mais velho ou não, que está na direção do que quer que seja. Eu defendo que nestas instituições haja direção de pessoas competentes. Agora, se essas pessoas competentes são mulheres, são homens, são os mais velhos, são jovens, isto para mim é absolutamente irrelevante. Portanto, desde que sejam competentes, desde que estejam ali para representar efetivamente a classe, como é o caso da Ordem de Advogados, eu dou-me por satisfeito. O quarto aspecto que devo assinalar é que há desafios que são colocados a esta direção, independentemente do que veio nos manifestos, e como disse da outra vez, os manifestos são praticamente os mesmos. Aqui estávamos para ver se escolhíamos A ou B em função das afinidades, em função do maior ou menor número de procurações que tivéssemos na nossa posse. A verdade é que todos eles diziam que defendiam o advogado como estando no centro do processo. Aliás, não tinha como ser o contrário. Portanto, devo dizer que há desafios que são colocados em função das situações atuais, nomeadamente é preciso devolver a ordem aos advogados. A ordem dos advogados não pode ser um instrumento de arremesso político, não pode ser um instrumento também não pode ser um instrumento de banalização política, não pode ser um instrumento ao serviço da oposição ou da posição. Portanto, tem que ser um organismo equidistante, que esteja ali para defender o Estado de Direito, mas acima de tudo para defender o interesse dos advogados que estejam respaldados na lei e na Constituição. Isto é o mais importante, porque podemos fazer um grande barulho lá fora, mostrar que temos uma empatia social, queremos aparecer como os padroeiros do Estado de Direito, mas se os advogados não estiverem no centro da atuação da ordem, se a preocupação não for defender em primeiro lugar os advogados perante os abusos que nós vemos nos vários círculos. Vemos agora situações de advogados, sobretudo os mais jovens, que são completamente embrutecidos nas esquadras, a forma desonrosa como são tratados nos tribunais, nas várias instituições públicas. Portanto, o mais importante é a ordem aparecer como aquela instituição que defende o advogado em primeiro lugar. Coloca o advogado no centro, até porque
para ela funcionar, depende das contribuições dos advogados que pagam cotas. Portanto, o advogado não está ali para pagar cotas para depois ver a sua ordem a ser usada, às vezes, como instrumentos fora dos interesses do próprio advogado. Há também um outro aspecto que eu creio que valerá a pena chamar a atenção, a questão da cotização das sociedades de advogados. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Diríamos que estamos em sede de dupla tributação. Isto porquê? Porque do ponto de vista legal, os únicos que podem ser sócios das sociedades de advogados são advogados e, portanto, os advogados já pagam a sua cota individualmente. Exigir que eles paguem em nome da sociedade, para mim não faz sentido. Eu sei que houve um esforço nos últimos anos no sentido de aumentar as receitas da ordem, por isso é que também houve quase que a abertura de um estreito de Hormuz nos processos de admissão à ordem, e obviamente que isto começa a trazer outros problemas que vivemos hoje. Mas esta necessidade de aumentar a renda da ordem não pode ser como resultado do sacrifício dos interesses dos próprios advogados. Finalmente, creio que é importante começarmos a recuperar a nata dos advogados, os mais velhos. Nós outros ainda estamos na fase intermédia, mas é preciso devolver os mais velhos à ordem, que é o que não temos estado a ver. O que nós vemos hoje é uma completa danonização da ordem, que não pode acontecer. Nenhuma criança cresce sem o respaldo dos mais velhos. Portanto, não vê com bons olhos a questão da abertura, como diz, do Estreito de Hormuz e do avalanche de advogados. Não, eu continuo a achar que hoje nós temos necessidade de advogados. Portanto, o número de advogados que temos no país ainda é insuficiente. Muita gente pode pensar que pelo número que temos na cidade de Maputo, mesmo na cidade de Maputo, o número de advogados ainda é insuficiente. Continuo a pensar assim. Mas isto não pode ser uma verdadeira popularização da ordem ou dumbanização da ordem. Portanto, em que nós vamos buscar, queremos ter números a todo custo. Não é assim. Nós temos que primar ainda pela qualidade. Porque nós, como advogados, obviamente que fazemos parte do triângulo da administração da justiça. Somos um dos vértices. Do tripé. Exatamente, somos um dos vértices. E, obviamente, se queremos exigir respeito, mas também temos que buscar qualidade. Os juízes, de alguma forma, são formados com alguma qualidade. Bem, peso mora em função do tempo em que eles são formados também. Há críticas dos procuradores. Portanto, há uma permanente atualização da formação dos magistrados e ainda dos oficiais de justiça, dos notários, conservadores e de outros operadores do sistema, e não podemos continuar a ter a qualidade da advocacia que nós temos hoje. Portanto, infelizmente, aumentamos o número, mas também a qualidade baixou e muito. É o que nós vemos nos estudos que há aí, é o que vemos documentário dos clientes e de várias ordens. Portanto, é sim importante que nós aumentemos o número de advogados porque ainda insuficientes. De qualquer modo, isto não pode ser à custa da qualidade. Realmente faz comentários extremamente importantes, contudo e acima de tudo que a nova bastonária seja no final do seu mandato reconhecida pelo que ela terá feito, não é? E esperamos que acima de tudo faça o que ela pretende fazer, conforme disse que faria quando da apresentação do seu manifesto, e o faça bem. E, acima de tudo, em prol dos advogados. Dr. Chivaldo, entrando para aquilo que são os temas escolhidos para análise e conversa no dia de hoje, temos dois temas. Teremos como primeiro para conversa eleições simultâneas, eficiência administrativa ou recentralização silenciosa. E como segundo tema teremos o beneficiário efetivo, a face oculta das empresas. Temas bastante interessantes, importantíssimos, não é? Como sempre, aliás. Vamos agora fazer uma análise sobre esta primeira temática. Eleições simultâneas, eficiência administrativa ou recentralização silenciosa. Pronto, esta parte final é muito mais interessante. Dr. Chivaldo, o que exatamente a proposta de eleições simultâneas que tem circulado aí nos propõe, nos apresenta e de onde é que ela surge? Mas, acima de tudo, esta questão da recentralização silenciosa, o doutor traz aqui também uma questão que, aliás, acha que o objetivo é recentralizar
o sistema eleitoral? Bom, eu fico feliz que boa parte dos assuntos que temos estado a debater neste programa estejam hoje no centro da agenda do debate público. No ano passado, e creio que há ter sido um dos primeiros programas que aqui tivemos, e depois fizemos um outro sobre o tema, eu comecei por falar, se não tiver sido em maio, até sido em junho do ano passado. Eu apresentei uma proposta que achava que interessava aos moçambicanos. Não estou, obviamente, em sede de uma cooperativa de raciocínio, até é normal que tenhamos posições diferentes sobre determinadas matérias. Os moçambicanos, felizmente, começam a encarar a necessidade de debater os seus assuntos, os assuntos do seu país, com cada vez maior cuidado, que isso é importante. Não estou a sugerir que haja aqui uma unanimidade, nem tão pouco, mais ou menos. Eu dizia que na altura, em função dos constrangimentos que eram atuais, em função das experiências anteriores, para não dar aval ao chamado terceiro mandato, mas embora eu seja daqueles que acham que é preciso nós estabilizarmos os processos em Moçambique. Primeiro, nós temos um ciclo de 10 anos, que efetivamente não chega a ser de 10 anos, sem exagero. Eu acredito que os ciclos presidenciais de 2 mandatos em Moçambique acabam sendo só de 6 anos. Porque são 3 anos em cada um dos mandatos e normalmente o primeiro mandato tem sido o mais sofrível. Apesar de, desde 1975 até esta parte, termos presidentes que emanam de um único partido. Eu sou dos que não apoio a tese segundo a qual em Moçambique não há mudança de regime. Há mudanças de regime. E nós podemos fazer uma resenha se quisermos. Quem conhece o presidente, quem conheceu, quem leu, por exemplo, bom, não vivi muito tempo na presidência do presidente Samora Machel, mas algumas coisas que vivi, outras me foram contadas e outras me foram interpretadas, porque na altura não tinha capacidade de interpretar. Há de perceber que Samora Machel tinha uma linha, Joaquim Chissano tinha uma linha e prioridades, Armando Guebuza teve a sua linha e prioridades, Filipe Nhussiden, hoje Daniel Chapo tem a sua linha e prioridades. Portanto, quer queiramos, quer não, até porque quem conhece os membros do Partido Frelimo anda sempre a ideia de que agora é a nossa vez. Quando entra um grupo, um presidente que tem a sua entourage, normalmente se diz que agora é a nossa vez. Portanto, dentro do mesmo partido. Portanto, primeiro, é bom que se diga que muitas das vezes a unanimidade que existe no Partido Frelimo é de conveniência. Portanto, não me parece que hoje seja fácil ver alguém que aparece em praça pública contrariar publicamente o presidente Chapo. Também como não houve nos tempos do presidente Nunes, presidente Guebuza, Chissano e por aí em diante. Há a chamada unanimidade por conveniência. E isto tem um pouco a ver com o perfil dos partidos libertadores, que em algum momento foram chamados partido-estado, mas hoje chamamos-lhes de partidos dominantes. Portanto, podemos ver a nível do ANC, para não falar dos partidos, na África do Sul, no Zimbábue, em Angola, em Moçambique especificamente, só para dar alguns exemplos do caso da SADC. Basicamente, olhar para os movimentos da linha da frente, há de perceber que hoje são chamados partidos dominantes, antes eram partido-estado, e hoje tem esta configuração. Ou seja, nós temos um sistema de clientelismo. E isto não pode ser um problema nós dizermos isto e debatermos. Ninguém quer estar contra o poder do dia. Ninguém. Apesar de pensar de forma diferente. E não custa perceber isso. Felizmente sou mesmo do Partido Frelimo, não falo aqui por outra coisa, senão por conhecimento próprio. Portanto, os que estão hoje na chamada pequena área pensam de uma forma e ninguém os vai contrariar. É normal. Apesar de em sordina podermos não concordar com outra forma, mas pelo critério clientelista que há. Sabemos que até hoje um país como o nosso, o acesso ao poder é uma das formas de aceder aos meios de produção de renda. Infelizmente é isto. Agora,
se isto é bonito ou não, mas esta é a realidade que lá está. Pode vir alguém contrariar, mas isto é um outro problema, estou a emitir as minhas opiniões nesse sentido. Portanto, a partir daí, ninguém, ninguém ousa publicamente ou materialmente opor-se a quem lidera. Portanto, este é o ponto de partida para nós percebermos um pouco isto. Mas eu dizia que, infelizmente, apesar disto tudo, apesar desta unanimidade por conveniência muitas das vezes, cada ciclo inaugura novas formas de estar, novas instituições, é por isso que os ministérios mudam de nome. Parece uma coisa meramente banal, mas tem uma logística por trás disso que é muito dispendiosa para os cofres do Estado. Há novas formas de ser. Por exemplo, agora o presidente Chapo não tem vice-ministros, tem secretários de Estado. Noutras perspectivas, durante, por exemplo, os mandatos do presidente Nhounse, Guebuza e uma parte do presidente Chissano, não havia secretários de Estado a fazer a vez dos vice-ministros. O presidente Chapo, o presidente Nhounse, entendeu que tinha que transformar de verdadeiros ministérios em secretarias de Estado. Portanto, quem conhecia, por exemplo, Mete Gondola, Oswaldo Petersburgo e Gilberto Mendes, eram materialmente ministros, mas eram formalmente chamados secretários de Estado. Portanto, eu estou aqui a dar alguns exemplos para perceber que sempre há uma forma diferente de estar e de fazer as coisas. Portanto, eu, na altura, dizia que, em função desses constrangimentos todos, achava que era bom que nós tivéssemos, por exemplo, um mandato único de 7 anos. Portanto, o Presidente da República é eleito, sabe que vai ficar por 7 anos. Sabemos que há aquele primeiro ano com constrangimentos de aprovação do orçamento, aprovação do programa quinquenal, do plano econômico e social e tudo isso que leva, no fundo, em função até da tomada de posse, que é meados de janeiro, que o Estado só começa a funcionar em maio deste ano. Portanto, a partir daí nós encontraremos aqui uma solução de 7 anos, não é? Em que o Presidente estaria e não tinha que renovar esse mandato, porque hoje pergunta a qualquer um dos presidentes que lá esteve, mesmo o Presidente Chapo, no dia em que sairá, dizer ficou por fazer isto, aquilo, aquele outro, porque os 5 anos, os 10 anos não são insuficientes, até porque, e vamos lá olhar para esse primeiro mandato. No primeiro mandato, 2025, só começamos a operar efetivamente em maio. Temos metade de 2025, temos de 2026 que está a ocorrer, e é preciso lembrar também que entramos com a questão das cheias, os efeitos das eleições violentas que nós tivemos em 2024. Agora, todo mundo está a pensar na Conferência Nacional de Quadros. Estamos lá à conferência, que é em agosto, e voltamos à primeira forma. No próximo ano, temos o Congresso do Partido Frelimo. Isto também leva um certo desgaste e às vezes um certo desligamento das prioridades governativas. A seguir são eleições autárquicas. Depois das eleições autárquicas, todo mundo está a preparar para as eleições presidenciais, para as assembleias provinciais e legislativas. Portanto, nós temos praticamente um ciclo de 5 anos em que estamos a pensar em processos. Processos às vezes estranhos à própria máquina governativa. Portanto, é por isso que defendia nessa altura. Hoje em dia, vejo vozes a falarem no mesmo sentido. Isto a mim me deixa satisfeito, não por concordarem comigo, mas porque efetivamente este debate está lançado. Aliás, mesmo hoje, isto não é uma questão pacífica, mas eu acho que os 7 anos era uma questão espetacular para o Presidente. E acha que é tempo suficiente para que, mesmo com esta forma diferente de fazer as coisas, seja possível satisfazer as necessidades do povo? Afinal de contas, é este o desiderato de todo o partido político. O fim último é esse. Acha que é suficiente? Eu creio que em 7 anos, para não exagerarmos também, para não sairmos de 8 para 80, se fizermos 7 anos ininterruptos, e isto vai facilitar até que, ao nível dos partidos, os ciclos eleitorais dos partidos não coincidam com os ciclos eleitorais ao nível do Estado. Num caso particular do Partido Frelimo, e aliás, ainda bem que isto está a ser discutido hoje em Angola também, em que temos um presidente, imaginemos que está no segundo mandato, 2 anos antes do fim do mandato, ele assume a candidatura e aí ninguém. Por eu falava da unanimidade por conveniência. Por que é que nós, nesses círculos todos, sobretudo no segundo mandato, aliás, se quisermos até podemos falar de outros nos primeiros até mandatos, mas somente nos congressos, sobretudo no Partido Frelimo, que ocorrem no segundo mandato na presidência, não há alternativas à candidatura ao cargo de presidente do partido.
é candidatura única. E nos últimos tempos, pior ainda, porque fomos. Uma espécie de Uma continuidade. espécie de. Exatamente. Agora, nós sabemos que este indivíduo que está a candidatar-se a presidente do partido, dali a 2 anos, vai ter que deixar de ser presidente do partido. Por que nós não tornamos isso um pouco mais eficiente? E até porque, pelo menos por aquilo que tem sido a prática dos últimos 20 anos na Frelimo, as pessoas assumem o cargo de presidente do partido por serem presidente da República e não o oposto. Atenção, é preciso chamar isto a atenção. Tivemos com o presidente Yabusa, presidente News, presidente Chapões. Eles assumem a presidência do partido, pelo menos do ponto de vista da sequência de atos. Assumem a presidência do partido por serem presidente da República, em nome da tradição. Mas então, por que é que 2 anos antes das eleições, sabendo que estamos a eleger alguém por um mandato de 5 anos que não os vai cumprir? Portanto, há aqui alguma coisa que é preciso. Há uma série de reformas que tem que nos levar a várias. A série de reflexões que tem que levar a várias reformas. Portanto, isto é particularmente. Por isso é que este processo e este debate que já está em praça pública, para mim, é interessante É bem-vindo e oportuno. Mas, mesmo para fecharmos esta questão, e para não ser desconfiado por ser da Frelimo, como bem disse aqui, e estar talvez a querer defender um posicionamento, e porque foi dito por um deputado que é da Frelimo, Dr. Chival, está a falar de 7 anos. Mas há democracias que em 4 anos, a dos Estados Unidos, nós não vivemos numa ilha, é visível e temos verificado isso, que em 4 anos o presidente entra, cumpre com aquilo que é o seu mandato e vai. Por vezes até nem renova. Por que que isto acontece e não pode acontecer em Moçambique? É mesmo para esclarecer, para não, conforme já disse, ser desconfiado e não trazer dúvidas. Afinal, tem telespectadores que o acompanham ou admiram, né? Portanto, eu acho que é importante fazer esse esclarecimento. Se alguém me perguntasse hoje se eu sou favorável ao modelo eleitoral que nós temos, a minha resposta é um redondo não. Não. Moçambique é um país em vias de desenvolvimento, que tem as suas dificuldades. Continuamos a ter crianças a estudarem ao relento. Neste período frio, então, é mais complicado ainda. Continuamos a ter a nossa estrada nacional número 1 esburacada como está, que é um problema, são as insuficiências que o próprio país tem. Continuamos a ter a nossa costa a ser saqueada por vários players na pesca ilegal, que até que vem de fora. Portanto, continuamos a ter uma série de dificuldades. Continuamos a ter os nossos hospitais sem reagentes, sem luvas. Portanto, o país tem uma série de problemas que demandam uma atuação mais vigorosa do Estado. Em todo caso, também temos que ter consciência de que estes meios não existem para fazer face a todas essas realidades. Por isso é que temos apoio dos nossos parceiros de cooperação. De qualquer modo, eu não conheço um único país, e ainda bem que falou dos Estados Unidos, podia falar de tantos outros países europeus. Eu nunca vi, não conheço um único país que desenvolveu com uma democracia ao estilo que nós temos. Em que há uma interrupção de ciclos. Quer dizer, como dizia no outro dia, eu sou daqueles que defendo uma espécie de uma estabilidade governativa, nem que isso signifique a chamada ditadura esclarecida. E nós temos exemplos em África. Semelhança do Ruanda. Nós temos exemplos em África que demonstram que a vitalidade dos dirigentes nos postos presidenciais tem sido compensada com evoluções com desenvolvimento. Há muito pouca gente que conhece o Uganda. Portanto, falamos do Uganda em função do que vemos nos mídias ocidentais. Portanto, a ideia que o Uganda que nos vende é aquele de mídias ocidentais. Mas quem conhece o Uganda sabe que a liberdade de expressão até é acima do que nós temos em Moçambique. Há muito exagero de qualquer modo. Por exemplo, na semana passada vi a capa de um jornal do Daily Monitor em que punha lá a imagem da primeira-dama, que sabemos todos que está doente, a mamãe Janete, em que alguém perguntava o que é que matou a Janete. Eu não sei se está a perceber o que é que isso significa. Alguém que está hospitalizada, e depois um jornal a dizer o que é que matou a primeira-dama, isso já não é, para mim já não é mera liberdade de expressão. Mas isto existe. E há tantos outros exemplos que nós podemos colocar em Uganda que existem. E não há perseguições ainda. É claro que agora é preciso um pouco mais de atuação. Por isso é que
o general Morroso, que é o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, e não só, tem estado a tomar algumas medidas, algumas delas impopulares, mas é preciso pôr alguma ordem porque bom, A libertinagem já há estava libertinagem instalada. que já está lá instalada. De qualquer modo, eu estou a dar o exemplo do Uganda, em que o presidente Yoweri Museveni, com maior ou menor exagero, está há quase 40 anos como presidente. Mas vocês não imaginam o que isso significa do ponto de vista de estabilidade do próprio país. Os planos de desenvolvimento não são construídos a pensar em mandatos, o que é impossível. Temos o Ruanda, que temos um presidente que já vai no 7º mandato, se não estou em erro. E poderia dar tantos outros exemplos para explicar que não estou a defender monarquias em determinados países. E até porque, se quisermos discutir isso, podemos ir à Europa, onde hoje em dia temos, por exemplo, o caso da Espanha, dos Países Baixos, da Grã-Bretanha E muitos mais. e muitos mais que têm reis, cuja transição é linhageira. De qualquer modo, o que eu estou a tentar dizer com isto é que, se nós quisermos atingir o desenvolvimento, os níveis que se pretende, confunde-se, procura-se muito dar exemplo da Europa, dos Estados Unidos, do Ocidente no geral. Portanto, se nós quisermos atingir o nível de desenvolvimento dessa gente, não é com este modelo de transição política. Portanto, eu sou daqueles que, se alguém disser que, olha, alguém tiver que fazer, falas, por exemplo, terceiro mandato, eu não sou contra isso, contanto que nós saibamos quem é que efetivamente está ao leme e depois, para depois podermos dizer isso. E que no fim das contas vá à mesa do cidadão moçambicano. O mais importante é isso. Hoje em dia os ugandeses não estão preocupados, os ruandeses não estão preocupados se o Kagame está lá há muito tempo. O importante é saber que no fim do dia a sua mesa, o prato está recheado ou não. Isto é que é o mais importante. Tem saúde de qualidade. E estas democracias, o modelo democrático que nos é vendido pelo Ocidente é absolutamente dispendioso, incompatível com o estado das finanças públicas moçambicanas. Isto tem que ser dito de qualquer. Esta é a posição que eu defendo, sem reservas sequer. Doutor Chival, recebemos aí uma notificação, vamos agora obedecer o nosso intervalo. Contudo, porque este tema, pela sua natureza e importância, é de veras importante, à nossa volta, iremos continuar com ele. Assim, caro telespectador, peço para que aguarde por aí, depois voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Linha da Frente. Dr. Chival, como é de sempre, aqui a fazer análises jurídicas sobre temáticas bastante importantes e pertinentes ocorridas durante a semana, e nesta semana tem sido como lema de debate em vários órgãos de comunicação a questão das eleições simultâneas, eficiência administrativa ou recentralização silenciosa. Doutor Chival, quando saímos do intervalo, explicava isto, e olha que ainda estamos na primeira questão, explicava o porquê do seu posicionamento.
continuando, é importante analisar aqui o que está efetivamente em cima da mesa. Esta é a questão de fundo, ou uma das questões de fundo, porque esta temática envolve várias questões de fundo. Significa isto que as autárquicas de 2028 seriam anuladas? Bom, talvez antes mesmo de chegarmos aí, eu já estava mesmo para ligar para aí. Concluir este raciocínio que eu estava a ter. Nós temos um modelo democrático. Por exemplo, o Partido Frelimo tinha o seu modelo democrático. O país, esta história de dizer-se que a democracia só entrou em 1990 ou 92 em Moçambique, para mim é uma falácia. O Partido Frelimo tinha o seu modelo de democracia. Desde a sua fundação. Se nós podemos já dizer que não era uma democracia multipartidária, compreendo e concordo com isso. Mas a democracia sempre lá esteve. Hoje nós temos um modelo democrático importado do Ocidente e permita dizer com a devida franqueza que no atual modelo democrático nenhum dos contendores é democrata. Se quiséssemos usar o modelo democrático que foi importado do Ocidente, eu não encontro um único contendor, quer da oposição e da oposição, que sejam efetivamente democráticos. Nós sabemos como são conduzidos os processos, quer nos partidos e fora deles. Nenhum deles assenta no regime democrático que nós temos hoje. Portanto, estamos a enganar-nos, porque às vezes eu me pergunto, por que é que nós temos que nos esforçar em agradar algumas pessoas, dizer que somos democratas no atual modelo, mas que na verdade não somos. Isso é um facto. Portanto, vai daí que eu sou daqueles que acho que, em função da onerosidade destes processos todos, entendo que nós temos que centralizar o processo eleitoral. Para além de que o Estado fica parado em função dessa sequência de várias eleições, eu sou dos que acho que as eleições autárquicas, eleições autárquicas, entenda-se, eleição direta do presidente do Conselho Municipal e eleição dos membros da Assembleia Municipal. As eleições legislativas são a eleição dos deputados da Assembleia da República e do Presidente da República, portanto seriam no fundo 3 eleições e 4 boletins. Esta é a minha proposta neste sentido, deviam ser organizadas no mesmo dia. E isto obviamente passa por responder à pergunta que fez. As eleições autárquicas de 2028 neste modelo seriam adiadas. A questão, alguém pode discutir se não estamos a violar a lei ou se não estamos a violar direitos de quem quer que seja. Quando se trata de encurtar os mandatos, aí eu poderia ter problemas. No caso, não é encurtamento de mandatos. Portanto, os que, em vez de fazerem 5 anos, fazem 6 anos, num período transitório, justamente por uma questão de harmonia. E a questão é, mas por que é que são estas 3 eleições e não as outras? Eu defendo também, em função portanto é preciso tirar de um lado e pôr do outro, temos que eliminar as chamadas assembleias provinciais, que nada mais são no que o aumento das despesas do erário público. Portanto, as assembleias provinciais hoje qualquer governador pergunta hoje se, por exemplo, o presidente da República estiver num comício e der um comando numa determinada província e o governador provincial presente nesse momento em estado e o governador provincial estar numa assembleia provincial e ouvir um determinado comando daquela assembleia provincial, perguntamos qual é o comando que o governador vai cumprir. Vai ser do presidente da República, nunca da assembleia provincial, sobretudo se houver contradição nos meios. Portanto, andamos aqui a enganar-nos de que temos governadores que são resultados de eleições, mas que não são. No fundo, o governador continua a ser indicado. É nomeado hoje. Por quê? Porque temos o sistema de listas. Aquele indivíduo que nós colocamos como cabeça de lista, estamos a dizer que este indivíduo vai ser governador e não outro. E com o atual modelo, temos até a prerrogativa de, em caso de impedimento permanente do cabeça de lista, concomitantemente do governador provincial, nós podemos indicar qualquer dos indivíduos na lista. Portanto, continuamos aqui também com algo que não deve ser confundido com democracia. Por isso, eliminam-se as assembleias provinciais, o governador da província é nomeado, isso significa representar a norma constitucional que permite o Presidente da República nomear os governadores. Os administradores distritais também são nomeados pelo governador provincial. Ora, o que é que nós temos em face disto? E as pessoas podiam perguntar, mas como é que iria ser a eleição autárquica, por exemplo, numa zona como Boane, que numa determinada zona é município e noutra não? Eu sou a favor da transformação de todos os distritos do país em município.
Portanto, se quisermos, façamos eleições em todos os distritos para efeitos de Mas municipalização. não há requisitos para que isso suceda? Ok. Mesmo sem cumprir requisitos, propõe que se Que passe requisitos? para... De que requisitos ou seja, cada distrito para ser considerado município. Exato. Eu poderia colocar um critério muito simples. Nós temos, por exemplo, o município de Matola Rio. Por que que Matola Rio, por exemplo, é município e Magude não é município? Só uma pergunta como esta. Portanto, mesmo os municípios que nós temos hoje, é verdade que existem critérios que a lei define, mas nós sabemos que cada um dos municípios tem desenvolvimento a 2 velocidades. E há circunscrições territoriais neste país que não são municípios, mas têm um nível de desenvolvimento e até de captação de receitas superior a alguns municípios. Eu podia dar só um exemplo do próprio município da Matola, talvez que deve ser o mais extenso do país, se eu não estiver aqui equivocado. Do ponto de vista de captação de receitas, tirando a zona industrial da Matola, da cidade, ou seja, da Matola, cidade da Matola, eu não vejo que exista em muitos das zonas verdadeiras indústrias ou verdadeiros meios de captação de receitas. Portanto, a cidade da Matola, no fundo, tem sido sacrificada para subsidiar tantos outros. Portanto, há aqui algum desfazamento também nestes critérios todos de elevação do município. Portanto, até municipalizar todos os distritos concorre para satisfazer um comando constitucional do princípio da igualdade. Neste momento, eu creio que o modelo autárquico que nós temos é absolutamente inconstitucional, porque deixa determinadas zonas fora do âmbito da autarquização, quando a própria Constituição assim prevê. Portanto, seria um pouco disso. E qual seria, portanto, alguém poderia dizer, mas então isto é recentralizar? Até pode ser. Mas já há ganhos que podiam ser substituídos. Por exemplo, ao nível, no lugar das assembleias provinciais e distritais, teríamos aquilo que chama-se Conselhos Consultivos Provincial e Distrital, composto de forma mista, a sociedade civil, os académicos, as instituições religiosas e até alguns que podiam ser indicados pelo próprio governador, conselhos consultivos que pudessem reunir de tempos em tempos, com caráter meramente consultivo, como o próprio nome diz, em que vão, em função das sensibilidades que têm ao nível da província e distrito, poder aconselhar o governador provincial a tomar determinadas decisões. Entretanto, as determinações ou as decisões ou deliberações desses conselhos consultivos não teriam caráter vinculativo para o governador provincial. De qualquer modo, se o governador provincial quiser decidir em modo diverso daquele que é previsto por estes conselhos consultivos, deve fundamentar. Suponhamos que o Conselho Consultivo entenda que é preciso, por exemplo, numa determinada cidade, remover um mercado de um sítio para outro, ou remover um cemitério de um sítio para outro, em função até da vivência que eles têm. Se o governador ou o administrador entender que tem que agir em modo diverso contra esta determinação, contra esta deliberação, ele deve fundamentar, porque é que isto permite que se realize, portanto, a tal democracia que nós queremos instituir ao nível das províncias. Portanto, esta seria a questão central. E qual seria a vantagem das eleições simultâneas? Não é só uma questão meramente financeira. É, talvez, a mais importante. Por quê? Porque o nosso modelo de democracia é extremamente caro para um país que precisa de comprar medicamento para os hospitais, onde não existe. Precisa de comprar carteiras, precisa de construir salas de aula. Esses países todos que nos vêm impingir esse modelo de democracia, por isso é que financiam, não experimentaram democracia no momento em que estavam na fase ascendente do seu próprio desenvolvimento. Na altura da Revolução Industrial não havia democracia. Portanto, não vale a pena pensarmos que esses países... Em alguns casos eram regimes absolutamente ditatoriais. Temos o caso da França, em que nos tempos de Luís XIV, que dizia que o Estado sou eu, a lei sou eu. Mas a França, por conta disso, conheceu o nível de desenvolvimento que temos hoje. Portanto, estamos a pedir um país que precisa de concentrar-se na produção de riqueza, melhoria das condições dos cidadãos, andar a brincar as eleições. Eu não sou. Agora, para não dizer que vamos abolir as eleições, há essas medidas que eu sugiro. Mandato presidencial de 7 anos, e esta recentralização dos processos eleitorais todos,
abolir, para mim, o despautério das eleições de governadores provinciais, porque, no fundo, dissemos que governadores provinciais não são eleitos, no fundo, não são eleitos. É por isso que é fácil ouvir um governador hoje, em Moçambique, dizer, seguindo as orientações de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo. Eu pergunto, vocês os dois foram eleitos. Você tem... Não há subordinação. Não há hoje em dia, do ponto de vista funcional, não há subordinação entre um governador provincial e o Presidente da República. Eu acho isso um erro. Mas eu estou a dizer que o que acontece do ponto de vista factual hoje, do ponto de vista até legal, mas materialmente sabemos que não é bem assim. Não é efetivo. Portanto, estamos a enganar-nos de ter um processo democrático, um processo de descentralização provincial que não existe. Portanto, só gastamos dinheiro para isso. Portanto, hoje em dia, quando se fala de eleições dos governadores provinciais, ou seja, o sistema de cabeça de lista, no fundo, estamos claramente a dizer que é uma descentralização provincial, que para mim também é um retrocesso. De qualquer modo, é o que está no papel, mas na prática isto não existe. E não vale a pena continuarmos a enganar. Oxalá que o legislador ou até os membros da Corte ouçam apenas o lado positivo daquilo que são as suas ideias. Até porque já disse anteriormente, estavam a ser efetivadas algumas das ideias que foi sempre trazendo durante os vários programas em que contribuiu, não é, para este Estado de Direito que se pretende que é Moçambique. Voltando para aquilo que é o nosso tema de debate para hoje, há várias vozes que falam sobre um desfazamento do horizonte temporal das etapas determinadas e delineadas pela Corte por forma a concluir este processo de auscultação. Dr. Chivaldo, para si, aquilo que é o seu conhecimento ou informação, já há efetivamente uma data para a conclusão deste processo? Bom, existe uma data indicativa que nós, enfim, fomos a que nós fomos dados a conhecer pela própria Corte, não só pela própria lei também que institui este diálogo político inclusivo. De qualquer modo, eu sou dos que critica estes modelos de diálogo. Em primeiro lugar, nós temos que começar a pensar em diálogos que surgem sem a pressão de armas ou pressão ou por via da chamada pressão social da instabilidade. Nós tivemos durante muito tempo os chamados encontros entre o líder da Renamo, na verdade era o mesmo que substituir líder da oposição, o Presidente da República, com o Presidente Chissano, várias vezes reuniam-se e resolviam problemas. Portanto, havia queixas eleitorais, de resultados eleitorais, havia instabilidade ali e acolá, o Presidente Chissano e o Presidente da Câmara sentavam e resolviam os problemas. Até porque era sempre assim que se chamava. Sempre que eu reunir com o meu irmão da Câmara, meu irmão Chissano, as questões ficavam resolvidas. Mas tinhas por detrás uma ameaça belicista. Sempre era resultado de uma ameaça. Obviamente, sentavam e discutiam. Com o Presidente Gabusa, embora o Presidente Gabusa não tivesse dado tanto espaço assim ao Presidente da Câmara, e lembramos que nas eleições, durante o processo de campanha eleitoral em 2014, foi preciso assinar-se um acordo de cessação de hostilidades a meio da campanha eleitoral, justamente para viabilizar as eleições. Com o Presidente Nunes e idem, tanto fomos mimoseados com visitas ali e acolá. Significa que nós estamos perante um movimento de debate político sempre como resultado de alguma pressão, de hostilidades, quer sejam elas militares ou não. Eu acho que nós temos que abandonar este modelo. Nós temos que começar nem que a gente leve 5 anos a debater o país, vamos debater o país, mas sem esta pressão dos prazos, de porque fulano vai dizer isto, ou vai nos acusar disso. Tanto é que é o que se vê agora. Ainda estamos na primeira etapa. Exatamente. Na primeira etapa já começa a surgir isto. Porquê? Porque as pessoas não estão a pensar no país, estão a pensar nas eleições. Portanto, quando se apresenta uma proposta, mas vamos, por exemplo, instituir um mandato de 7 anos. Já começamos a discutir em função das próximas eleições. Eleições simultâneas, já começamos a dizer que é uma estratégia de há uma desconfiança em tanto. Temos significa que não é um processo de iniciativa, eu não diria genuína, porque o termo não é esse. Portanto, sempre nós somos levados ao debate para debelar fogo. Este caso do debate do modelo da Cota
em função das escaramuças que nós vimos depois das eleições. Portanto, é importante que nós passemos a pensar seriamente num país, não na perspectiva apenas das eleições. Eu conheço pessoas que dizem que ter eleições simultâneas facilita o processo. Facilita o processo. Mas mais do que isso, há um outro aspecto que eu tinha me escapado. É que também eu defendo que em um mês é possível termos a votação, o apuramento dos resultados, a proclamação dos mesmos pelo Conselho Constitucional, a tomada de posse. É a tal redução do tempo É possível. da Hoje em declaração dia, dos resultados eleitorais. exatamente. E uma das questões que têm sido colocadas no processo eleitoral é a demora. Alguém disse, por Há exemplo... espaço para manobras. Exato. Alguém disse, por exemplo, até às 20 horas eu estava a ganhar, mas às 5 horas do dia seguinte eu já não estou. Portanto, reduzir o tempo de apuramento de resultados também facilita. Automaticamente. Eu vou dar E credibiliza. Credibiliza o processo. É fato. Portanto, eu não estou a dizer que tem que haver a eleições simultâneas apenas por isso. Mas também há ganhos, que é definir um prazo máximo de um mês para haver a votação, apurar os resultados, a proclamação e a tomada de posse do Presidente da República, dos membros das Assembleias, ou seja, dos membros das Assembleias Municipais, presidentes dos Conselhos Municipais e dos deputados da Assembleia. É possível. É possível. Eu já fiz um ensaio e vi que isto é possível. E porquê? As pessoas podem perguntar, mas como é que isto é? Nós podemos ter numa mesma noite os resultados eleitorais. Ou seja, em qualquer esquina deste país, pelo menos existe um smartphone. Nas mesas eleitorais, pelo menos um deles tem um smartphone para, em função dos resultados que forem apurados, ter uma ata, tira uma fotografia, manda esta fotografia à central, à Comissão Nacional de Eleições, e é possível naquele momento estar alguém a trabalhar. Olha, eu estou a ver, por exemplo, 11 salas ou 11 computadores que sabem que está a processar o resultado de cada um dos ciclos eleitorais. Portanto, e excessivamente, em uma noite, eu poderia dizer que no dia seguinte, ou no máximo 5 dias depois, a CNE pode anunciar os resultados. Mas é quem defende que isso é uma utopia, pois isso é fazível apenas nas grandes cidades. Mas e no distrito, na localidade? Não. Eu também acho que não. Viajei por este país o suficiente para conhecer minimamente, para perceber que nas capitais distritais, pelo menos, há alguém com um smartphone. E a partir daí, não precisamos de muito. Fazemos esse apuramento. Enquanto esperamos a centralização dos materiais, isso credibiliza os processos. Ou seja, se eu tenho uma ata que é prolatada naquela mesa das eleições ou naquela assembleia de voto, não é? O apuramento de várias mesas, é afixada no local da votação, mas existe uma cópia que é enviada à CNE, a partir daí, se houver discrepâncias, nós já sabemos. Não, nós temos aqui um formato eletrônico que foi trazido, mas também cada uma das partes tem uma cópia. Portanto, isto seria muito fácil para pensar que é só nas grandes cidades. Não precisamos de tecnologias de ponta. É um telefone com internet. Não precisa ter uma qualidade de um iPhone 17. Não precisa. Não precisa. É possível hoje nós, em tempo real, termos. Portanto, há ganhos. Eu não estou a pedir apenas que haja essa centralização, mas há também ganhos que é o tempo. Eu repito que em um mês é possível. É possível proclamar os resultados. Conheço deputados da Assembleia da República, os da oposição que também e os da oposição, mesmo, que até acham que um mês é muito. Estão a falar de 15 dias. A semelhança dos outros países aqui na nossa zona vizinha. Como é que um país como o Botsuana consegue fazer isso em uma semana? É verdade que em Botsuana há mais cabeças de gado que pessoas, mas a Namíbia também provou-nos isso. As situações são idênticas. Portanto, há zonas em Botsuana também que não são tão desenvolvidas assim, mas já há votação e nessas áreas também se faz a centralização dos resultados. Portanto, não vamos. Portanto, o meu problema nisto é que em tudo que nós pensamos, em tudo que nós determinamos, estamos sempre com desconfiança a pensar no próximo processo. Nós temos que ter tempo suficiente para debater o país. Então, vale em 2 minutos, mesmo porque, conforme já dissemos, já advertimos de início, esta temática é bastante complexa e importante. Não seria possível esgotá-la e não foi possível fazer, mas mesmo em 2 minutos para podermos fechar o programa. Bom, finalmente eu creio que estamos num bom caminho neste processo, mas se for necessário mais tempo, que assim seja. Nós temos que deixar de ser um país em que tudo o que se pensa já está aivado de desconfiança.
Se a cota precisar de mais tempo, que assim seja, mas também temos que ter um processo genuíno de debate. Há também algumas queixas que vão no sentido de dizer-se que ao nível do mapeamento da escutação também há uma certa manipulação. Eu não sei, a verdade é que nós temos que fazer de tudo também para evitar estas percepções. Em alguns casos pode ser mera percepção, em outros pode ser realidade. Como só dizer-se, a mulher de César não se exige que seja séria, mas também tem que parecer séria. Não posso ter uma senhora que diz que é bem comportada quando no dia a dia anda de roupas curtas ou com decotes, mostra a roupa interior e achamos que é uma pessoa séria. Não. Se a senhora é séria, mas mostra também que é séria. Este processo diz exatamente nesse sentido. Se estamos num processo genuíno de debate, que eu acho que é genuíno, há quem acha que não é, a ter as suas razões, mas não temos que fazer de tudo para que possamos parecer estar a ser genuínos também. Portanto, isto é extremamente importante para credibilizar, porque senão temos este debate nacional inclusivo, pode resolver os problemas, pelo menos do ponto de vista de estabilização do país. O presidente já tomou posse, as instituições estão a funcionar, pode haver ameaças ali e acolá. A verdade é que o país está a funcionar neste momento. Creio que do ponto de vista do primeiro objetivo alcançou-se, que é estabilizar o país. Mas não podemos pensar só na mera estabilização episódica do país. Porque amanhã há de haver outras eleições que poderão culminar. Não era bom que houvesse barulho de novo, convocar-se uma nova cota, como tem estado a acontecer. Portanto, eu acho que temos muito por fazer e é possível termos um processo genuíno e mostrar que o processo é genuíno. Continuo a dizer que eu acho que o processo é genuíno. Agora, há quem acha que não, e temos que fazer alguma coisa para parecer também genuíno. Muito obrigado, Dr. Chival, por mais uma edição do programa Linha da Frente. Foi assim que hoje, infelizmente, não podemos debruçar sobre todos os temas. Contudo, o que foi debruçado, o que se conversou, que tem que ver com as eleições simultâneas, eficiência administrativa ou recentralização silenciosa, foi bastante frutífero e acredito que a COTE, que é avisada, possa ouvir e levar esses conselhos aqui deixados pelo Dr. Chival avante. Assim, caro telespectador, nosso muito obrigado por nos ter acompanhado por este tempo. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. Até já.